Graça e paz. Tudo bem com vocês? Bom dia, sejam todos bem-vindos a mais uma lição da Escola Dominical. Hoje nós estamos iniciando uma nova revista e essa lição número 1 vai falar um pouco da nossa vida profissional e como é que ela pode se relacionar com o nosso testemunho no reino de Deus. Vida profissional, boas chances para missões. O objetivo é mostrar que em todos os lugares que nós estamos, e qualquer que seja a nossa profissão, nós temos aí grandes oportunidades relacionais. E essas oportunidades relacionais nos levam então a conversar o tempo inteiro com pessoas, e conversando com essas pessoas nós vamos estreitando laços de amizades, e chega um momento que nós começamos a conhecer um pouco mais a respeito da vida dessas pessoas, do caráter dessas pessoas e dos problemas que elas passam. E à medida que essa intimidade cresce, nós podemos então marcar uma presença como cristão, como conselheiro, como amigo, e você já deve ter tido esta oportunidade. As pessoas muitas vezes identificam os cristãos no local de trabalho, algumas delas até fazem pouco caso, algumas delas ficam fazendo brincadeiras, mas quando estão com problemas graves, quando precisam compartilhar um assunto sério com alguém, às vezes até pedir oração por alguém, para nós, os cristãos, que eles vêm. A nós é que eles nos procuram. E nós não podemos fechar as portas nesse momento. Ainda que você tenha tido uma experiência ruim de ter sido maltratado, às vezes até preterido no seu emprego, no seu local de trabalho, somente por conta de você ser um cristão, se em determinado momento estes mesmos que fizeram um pouco caso de você precisarem de você, você precisa estar disposto a estender a sua mão e oferecer aquilo que ninguém mais tem, somente o crente em Jesus Cristo. Então vamos lá? O texto áureo desta lição, Êxodo capítulo 39, verso 32, um texto bastante conhecido sobre a capacitação que Deus deu àqueles homens que estavam incumbidos de construir o tabernáculo. Assim foi encerrada toda a obra do tabernáculo, a tenda do encontro. Os israelitas fizeram tudo conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés. Você se lembra muito bem desse texto? Capacitações especiais foram dadas por Deus para realizar aquele grande projeto. De maneira que, embora alguns daqueles homens já tinham profissões ligadas àquilo que estava sendo necessitado, mas a obra era muito grande e era necessário mais mão de obra. Portanto, Deus trouxe outras capacitações para aqueles que já tinham alguma facilidade no manejo com pedras, com metais, com couro, com madeira, enfim. No sentido de que eles não somente sabiam fazer e aprimoraram esta capacidade, mas também tiveram uma habilidade especial de ensinar outras pessoas e supervisionar essas pessoas. Quais são então os objetivos da lição? Primeiro, conhecer a importância do exercício profissional como oportunidade para fazer missões. Nós devemos nos lembrar que nós não estamos nesse mundo a passeio, como diz certa vez alguém. Nós estamos aqui com uma missão. E essa missão, ela não está simplesmente detida no intramuros da igreja. Ela deve ser realizada e deve ser compreendida em todos os momentos da nossa vida, para que nós possamos então alcançar esse objetivo de sermos missionários. Quem esteve na terça-feira na igreja e quem ouviu depois também a gravação, nós falamos um pouco disso, a respeito da abrangência da obra missionária, e nós entendemos então a partir daquele texto que todos nós, de uma maneira ou de outra, somos missionários. Ainda perceber que profissão e missões
são compatíveis nos projetos do Reino de Deus. Então, além de nós testemunharmos do Senhor e da nossa fé no nosso ambiente de trabalho, claro, com muito critério, sem fazer disso um problema, né? Porque algumas pessoas exageram, erram o tom e às vezes são ridicularizadas e às vezes até perdem o emprego porque não fazem outra coisa no ambiente de trabalho senão querer pregar para as pessoas. Não é disso que nós estamos falando. Primeiro, nós somos chamados a dar o nosso testemunho pessoal, na nossa conduta, e com certeza as oportunidades de falar mais a respeito da nossa fé, as oportunidades virão. Mas mesmo neste contexto de compartilhar a nossa fé no nosso círculo de amizade, onde nós estudamos, no nosso trabalho, nós temos ainda a questão da missão transcultural que também se aplica aqui. E nesse sentido, profissão é também muito importante. Muitos países têm portas fechadas para receber missionários simplesmente, que vão para pregar a palavra. Então, muitos missionários aprendem uma profissão e entram naquele país com esta profissão. Além disso, é importante ter uma profissão, principalmente ligada ao cuidado com as pessoas, a lecionar, a ensinar alguma coisa, na área da saúde também, porque isto é sempre muito bem-vindo e são profissões que são muito requeridas em alguns campos missionários. Também praticar como fazer da profissão um canal abençoador para a obra missionária. Pensarmos aí como nós podemos fazer da nossa profissão um canal abençoador para a obra missionária. Eu me lembro que em anos passados, me sumiu agora o ano exato, nós estivemos no Peru auxiliando uma obra missionária ali. Então nós utilizamos a nossa habilidade, não somente como pregadores da palavra, mas como professores também, para estarmos ali no Peru, em aldeias ribeirinhas, compartilhando a palavra com os líderes locais, e foi uma experiência muito significativa para a nossa vida. Por isso devemos estar sempre pensando o que a nossa profissão, no que ela pode ser usada para abençoar na obra missionária. Os textos bíblicos inspirativos, e eu vou ler aqui com vocês, o primeiro está em Atos capítulo 18, no verso 3. Atos 18, 3 diz assim: E percebendo que tinham a mesma profissão, Paulo passou a morar e trabalhar com eles, pois eram fabricantes de tendas. Esse é o texto em que Paulo chegou e conheceu Áquila e Priscila, e percebendo que eles tinham a mesma profissão, começou a morar com eles, porque tinham a mesma profissão e também tinham a mesma missão de pregar a palavra. Depois, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 9. Mas quando estava presente convosco e passei necessidade financeira, não me permiti ser pesado a ninguém, pois quando os irmãos vieram da Macedônia, supriram toda a minha necessidade. Em tudo evitei ser um peso para vós, e assim continuarei a caminhar. Paulo, ele mesmo chega a dizer em outra oportunidade que, como pregador, ele teria o direito de ser sustentado pelas igrejas, mas ele mesmo abriu mão dessa condição, e aqui ele está então dando o seu testemunho que, por conta disso, chegou a passar certa necessidade, mas ele não queria ser um peso para as igrejas. Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 3, verso 8, ele diz: Nem comíamos de graça dos alimentos de ninguém, pelo contrário, trabalhávamos dia e noite com esforço e fadiga, a fim de não sermos pesados a nenhum de vós, complementando então aí aquilo que o versículo de 2 aos Coríntios já havia dito. Então Paulo tinha essa concepção muito clara. Ele, ao mesmo tempo em que ele não queria ser pesado para ninguém, ele trabalhava com suas próprias mãos, mas também ele dizia que digno é o trabalhador do seu salário. Então é preciso
encontrar aí um ponto de equilíbrio entre essas duas coisas, porque em alguns momentos a comunidade local tem sim toda a capacidade de trazer sustento para o obreiro, para que ele tenha uma vida digna. Mas em outros contextos, em comunidades menores, o obreiro então precisa ter o seu trabalho secular também e dividir esse tempo entre a igreja e o sustento da sua família. Introdução. De maneira geral, os cristãos ainda separam as atividades seculares das atividades espirituais. Ainda hoje sofremos do problema do clericalismo, essa dicotomia entre atividades seculares e atividades na igreja. O que ele está querendo dizer com isso é o seguinte: muitos de nós, principalmente nós aqui do Ocidente, dividimos a vida em compartimentos estanques. Então existe vida acadêmica, vida no lar, vida profissional, vida secular, vida na igreja, e na verdade a vida é uma só. Nós temos que nos comportar da mesma maneira em todos os lugares em que nós estivermos. Ou seja, você não deixa de ser cristão quando você não está dentro da igreja. Pelo contrário, fora da igreja é que requer a atenção maior de cada um de nós, no sentido de nos posicionarmos e testemunharmos a respeito da nossa fé. Então, essa divisão, na verdade, não existe. A vida é uma só. E por isso que essa questão é importante quando nós pensamos a respeito da nossa profissão. É claro que vamos imaginar aqui um obreiro que ele não dá tempo integral na sua igreja, ele precisa trabalhar secularmente. É óbvio que ele sabe que no seu ambiente de trabalho ele não é o pastor e também na igreja ele não é o funcionário daquela empresa. E ele precisa dosar isso muito bem. Mas isso não significa que ele não possa dar um testemunho de maneira que as pessoas percebam e ele possa então atrair pessoas que porventura vão precisar de uma palavra, de um direcionamento, de uma oração, e isso pode estar então sendo uma porta aberta, um encaminhamento para uma conversão, para que a pessoa tenha a oportunidade de conhecer Jesus Cristo. Ponto número 1. Deus é quem capacita com talentos. No texto que nós lemos na introdução, Êxodo 31, de 1 a 11, nós vemos ali que Deus encheu aqueles homens com alguns requisitos. Dentre eles, encheu-os com o Espírito de Deus, também com sabedoria e entendimento, com capacidade inventiva, com artificiaria, ou seja, habilidade de artífice em pedras, metais, enfim. Sabedoria de coração, isto é, capacidade de liderar pessoas. Então, eles não somente aprenderam o que fazer, como fazer, e também lideravam as pessoas que estavam fazendo e ensinavam outras pessoas para que essas também pudessem ajudar nessa obra que era grande. Então, em todos os sentidos, o que nós precisamos saber é que Deus é quem capacita com talentos. Às vezes você está no seu ambiente de trabalho e você recebe então uma missão, uma demanda que talvez você tenha alguma dificuldade em desempenhar aquela tarefa. E às vezes por algum motivo você não recebeu uma capacitação pela empresa, você não tem experiência naquilo e você precisa apresentar resultados. Por que não nesse momento você dobrar os seus joelhos, fazer uma oração e pedir para que Deus, da mesma forma como capacitou os homens para construírem o tabernáculo, muitos deles fazendo coisas que nunca tinham aprendido antes, Deus também pode te dar estratégia, sensibilidade, capacitação, desenvoltura para aprender uma nova tarefa e você então ser bem-sucedido. Deus pode fazer isso com certeza. Deus também é quem capacita no nosso bom relacionamento interpessoal. Muitas vezes nós temos algumas dificuldades nos relacionamentos e isso dificulta um pouco para que possamos dar um bom testemunho. Algumas pessoas são extremamente introvertidas, outras têm alguma dificuldade na comunicação e isso pode atrapalhar um pouco em certo sentido.
mas você também, nesses casos, pode pedir a Deus que te dê uma capacitação especial para que você tenha a habilidade de comunicar com clareza aquilo que você está pensando, imaginando, e você pode trazer então uma boa contribuição para aquele projeto que está sendo colocado em pauta, e isso com certeza vai fazer com que você seja lembrado, visto, e isto pode ser muito bom para o seu desempenho profissional. E quando isso acontecer, portas da comunicação do Evangelho também se abrirão, porque as pessoas, vez por outra, fazem esta ligação entre desempenho, testemunho e crença, muitas vezes. Você já deve ter passado por uma experiência assim, de alguém simplesmente chegar e perguntar se você é crente, se você é cristão. E você responde que sim, e aí você fica então imaginando, né? Qual é a conexão, que a pessoa ligou. Ela vê todo o conjunto, não somente aquilo que você fala, mas principalmente aquilo que você faz, a maneira como você trata as pessoas, a maneira como você enfrenta as dificuldades, a maneira como você resolve problemas. Então é assim, Deus é quem capacita. Na aplicação do primeiro ponto, ele diz assim: compartilhe com a pessoa ao seu lado, com alguém que está aí agora com você aí na sala, sobre os talentos profissionais que possivelmente essa pessoa tenha e que mais chamam a atenção. Então é interessante, né? Você, de vez em quando, compartilhar com seu amigo, com seu irmão, com seu cônjuge, e destacar para ele habilidades que ele tem e que às vezes nem ele percebeu ainda, né? Você tem facilidade nessa área, você é muito bom nisso. Então, destacar essas habilidades é bom, não para a pessoa ficar convencida disso, mas para que ela saiba que tem um valor dentro dela e ela precisa então explorar um pouco mais isso, talvez, e se alegrar em Deus, porque é dele que vem a capacitação para todas as coisas. O ponto número 2 vai falar que a nossa profissão tem um propósito maior. No texto que nós lemos, muito embora Paulo tivesse que trabalhar fazendo tendas para sobreviver, ele nunca viu aquele ofício como um impedimento para fazer a obra de Deus. Esse também é um aspecto interessante, porque muitas pessoas não querem assumir responsabilidades no reino de Deus por conta do seu trabalho. Mas nós temos que olhar por esse prisma. A nossa profissão tem um propósito maior. Existem pessoas que se utilizam da profissão para este propósito maior, quando essas pessoas têm uma boa remuneração. Então eles, por exemplo, sustentam missionários. Eles são generosos nas ofertas. Então eles não podem estar o tempo todo presentes, não podem muitas vezes participar de atividades diretamente, mas eles podem então enviar uma boa oferta. E isso também cumpre a questão desse propósito maior. E Paulo tinha essa profissão de fabricar tendas, era um meio de sobreviver, mas isso nunca foi um impedimento. Ele nunca deixou de seguir a sua carreira missionária, de visitar uma igreja, de escrever uma carta, trazendo a profissão, o seu trabalho secular, como um impedimento. Assim deve ser também a nossa relação com a nossa profissão. Eu me lembro que muitas vezes eu, como professor, elaborando alguns materiais pedagógicos, eu sempre procurava corrigir alguns princípios que não eram muito comuns e que batiam de frente com os princípios da palavra de Deus. E eu fazia isso com um certo cuidado, contrapondo outras opiniões, sugerindo outras leituras, para que o aluno fosse levado a pensar em outras abordagens sobre o mesmo tema, porque muitas vezes em alguns temas, principalmente no ambiente acadêmico, é apresentado somente uma versão, somente um viés, e isso não é bom, né? Por incrível que pareça, a academia deveria ser o lugar onde todas as correntes e possibilidades deveriam ser apresentadas, mas infelizmente em alguns assuntos não é assim. Então, sempre que possível,
eu trazia um contraponto e levava o aluno a uma reflexão a respeito de alguns temas delicados e, de preferência, levando-o a concluir que, na verdade, a palavra de Deus é que estava correta, o pensamento judaico-cristão é o que estava mais correto, enfim, sempre havia esta oportunidade. Por quê? Porque na profissão existe um propósito maior. Você não pode negar a sua fé por conta da sua profissão. Você não pode negar os seus princípios por conta da sua profissão. Mas você pode sim utilizar-se da sua profissão para reforçar os conceitos que você já tem e, sempre que possível, com muita habilidade, discernimento do espírito, propagar esses conceitos. Na aplicação do segundo ponto, nós temos assim: compartilhe com os demais uma experiência em que você estava no seu trabalho e Deus usou a vida de uma pessoa para, através de um negócio, te dar uma resposta ou uma direção. Muitas vezes as respostas de Deus vêm de maneira estranhas até para a gente, surpreendentes, vamos dizer assim. E em alguns momentos pode ser que essas respostas vieram por alguém que estavam ali do nosso lado o tempo todo, trabalhando conosco, e a resposta veio por algo que essa pessoa disse, por algum posicionamento dela, e então nós entendemos pelo Espírito que aquilo era uma resposta de Deus. Para você ver que a dinâmica das relações no trabalho é muito importante, haja vista que para a maioria das pessoas empregadas, eles passam a maior parte do tempo com os colegas de trabalho do que com os seus, com os familiares, se você for somar a carga horária mensal. Então, é ali que se constroem relacionamentos e é ali que muitas coisas acontecem no dia a dia e você precisa estar atento também, porque Deus também fala com as pessoas neste particular. O ponto número 3 vai falar que o trabalho resulta em testemunho efetivo. É através do seu trabalho na sociedade que o cristão tem maior potencial de testemunhar do amor de Deus. Eu me lembro, com relação a esse ponto, de um programa, uma espécie de reality show, em que o dono da empresa se disfarçava e se misturava com os funcionários para ver o que acontecia no dia a dia dos funcionários, para ver quais eram as necessidades desses funcionários, algumas falhas que pudessem ser corrigidas, enfim. E num desses programas, um cristão, ele deu um excelente testemunho. Ele estava encarregado de ensinar o trabalho para aquele novo funcionário, que na verdade era o dono da empresa disfarçado. E ele disse uma coisa muito marcante, que depois, no depoimento do dono da empresa, ele até ficou emocionado. Ele disse o seguinte: nós temos que fazer tudo bem feito, temos que fazer o melhor porque estamos fazendo para Deus. Isso é um princípio, isso é um valor cristão que nós temos que trazer sempre. Você pode até não gostar da empresa para a qual você trabalha, você pode não gostar do tipo de trabalho que você faz, você pode não gostar do seu superior, mas você não pode usar essas coisas para depreciar aquilo que você faz, depreciar a organização, ou fazer uma tarefa mal feita, ou desagradar os clientes. Não é assim que um cristão faz. Se você se encontra numa situação dessa, peça a Deus ou que mude a situação, ou que você possa conseguir uma outra porta de trabalho. Mas não se vingue na sua atividade diária por conta disso. Porque através do trabalho que o cristão na sociedade tem esse potencial de testemunhar. Então, sempre que falamos sobre esse assunto, eu me lembro desse testemunho desse jovem. Ele não sabia que ele estava ali tratando com o próprio dono da empresa. E ele faz então essa declaração que deixou o dono da empresa bem emocionado e ensinou também todas as pessoas que assistiram a esse programa. Todas elas ficaram de uma forma ou de outra impactadas, porque é assim que se faz. Não é? Você pode compartilhar com os demais
um elogio recebido de um cliente ou uma pessoa que foi abençoada pelo seu trabalho através do empenho, dedicação e honestidade que estava fazendo. Certa vez eu trabalhava em uma concessionária de automóvel e alguém ligou e não tinha ninguém no momento para atender. Eu atendi, não era a minha função, mas eu atendi. E um cliente estava muito exaltado porque ele estava precisando urgentemente de uma peça e não tinha chegado ainda. E ele disse assim, de maneira até exaltada, né, que se o problema dele não fosse resolvido, ele não teria outra não teria outra coisa a fazer senão trocar a frota da empresa por outra marca. E sem saber exatamente qual era o problema nem como resolvê-lo, eu disse assim para ele: no que depender de mim, o Senhor vai ficar fiel à nossa marca. E conseguimos resolver o problema desse cliente e isso rendeu muitos frutos depois. Mas isso não deve ser feito apenas para que você seja bem visto, apenas para que você receba uma promoção, mas isso deve ser uma marca da postura do cristão, que trata as pessoas muito bem, com cordialidade, com educação, que não revida as provocações e que faz o seu trabalho dignamente, como ele deve ser feito. Isso aí é muito importante. Então, você pode talvez aí também se lembrar de alguma coisa semelhante que talvez possa ter acontecido no seu ambiente de trabalho. Às vezes é um pouco difícil o cliente reconhecer isso para você, mas com certeza ele pode dizer para o seu superior, ou ele pode colocar no site da empresa que ele foi muito bem atendido, enfim. E mesmo que isso não aconteça, mesmo que não venha esse reconhecimento, nós não estamos fazendo pelo reconhecimento em si. É claro que tudo isso é muito bom, mas o objetivo, né, de fazer bem feito, de atender todo mundo bem, é simplesmente porque essa é a coisa certa a fazer. Não existe outra razão, né? É porque esta é a coisa certa a fazer. Muitas coisas na nossa vida nós não fazemos para nos sentirmos bem, não fazemos para agradar o outro, não fazemos para nos projetar profissionalmente, nós fazemos simplesmente porque é a coisa certa a fazer. Então, esse é um dos segredos da vida e o cristão precisa aprender isso. Muitas coisas nós vamos fazer simplesmente porque aquilo deve ser feito. Se outras razões secundárias e positivas estiverem ali inseridas também, melhor ainda. Mas algumas coisas nós fazemos porque é o certo a ser feito. Não vai trazer nenhum retorno imediato, talvez não traga nenhuma, nenhum reconhecimento de quem quer que seja, a não ser do próprio Deus, que é o mais importante. Então a gente faz simplesmente porque é a coisa certa a ser feita. E ponto final. Indo para a nossa conclusão aqui, mesmo com o crescimento das igrejas, não há condições de levantar pastores missionários de tempo integral para fazer toda a grande obra. Mas você pode, com o seu talento e sua profissão, impactar positivamente este mundo. Existem várias modalidades de trabalho missionário. Alguns você pode ir e ficar por um tempo determinado no campo, algumas semanas, um mês, 2 meses, ajudando naquilo que você sabe fazer. Então, alguns missionários vão e ficam um pouco tempo e ali eles podem lecionar, eles podem ensinar algum instrumento, eles podem ajudar a construir igrejas, construir casas, enfim, eles podem trabalhar em várias frentes, né? Ensinar as pessoas ali a melhorar as suas vidas e depois ele volta. Então, talvez ele não tenha esse chamado missionário tradicional que nós conhecemos, mas ele tem o temor de Deus e tem habilidades que podem ser ensinadas para outras pessoas para melhorar as suas vidas, e isso também é uma modalidade muito interessante de missões. Então, com o nosso talento, nossa profissão, nós podemos impactar positivamente esse mundo. Também existem algumas profissões em que as ações reverberam em quase todo mundo.
principalmente aquelas que falam a respeito das mídias sociais, da comunicação, do marketing, da TV, do jornalismo, enfim, profissões em que a comunicação alcança um grande número de pessoas e essas pessoas podem ser impactadas positivamente. Então devemos pensar naquilo que Deus nos deu, naquilo que Ele permitiu que fosse a nossa formação e pensarmos em estratégias missionárias para essas abordagens também, por que não? Devemos pensar para além da profissão propriamente dita, mas devemos pensar que nós somos mensageiros, somos arautos, somos representantes do reino de Deus aqui na terra e temos então esta missão. Esta é a nossa lição de hoje. Não se esqueça de observar aí os contatos da nossa editora. Nós ainda estamos precisando da sua ajuda e entre em contato com a editora, principalmente pelo site, pelo portal, porque nós estamos lançando aí alguns combos, kits de livros com um desconto bem interessante e você pode então aí reforçar a sua biblioteca. Então nós temos aí o site, nós temos aí o QR Code, você tem várias possibilidades aí de nos ajudar, porque a nossa editora é a editora que prepara materiais de qualidade para toda a família Batista independente. Eu fico por aqui, logo mais nós temos o nosso culto, se prepare e você será abençoado. Nós voltamos na próxima semana, fique com Deus, tchau.